A morte súbita cardiovascular é um grave problema de saúde pública no Brasil. Nós não temos estatísticas muito claras do número de pessoas que têm parada cardiorrespiratória, morrem fora do ambiente hospitalar de uma forma inesperada, mas estima-se que esse valor realmente seja muito alto, valor próximo dos valores americanos, que são em torno de 1.000, 1.400 pessoas dia, ou até valores próximos em torno de 2, 3 pessoas hora. O grande problema da morte cardiovascular no país é que a morte súbita que ocorre fora do ambiente hospitalar, com muita frequência ocorre no domicílio. 75% das paradas cardiorrespiratórias acontecem no domicílio, um local em que muitas vezes não tem um profissional de saúde ou não tem alguém habilitado a fazer as manobras de suporte básico de vida. É importante ressaltar que manobra de suporte básico de vida não é um procedimento de profissional de saúde. Esse é um procedimento que deveria constar do aprendizado da população de um modo geral, porque é um procedimento extremamente simples e que efetivamente pode salvar a vida de alguém. Fazer a compressão torácica, ou seja, fazer o que a gente chama popularmente como uma massagem cardíaca, pode ser determinante da sobrevida de alguém que tem uma parada fora do ambiente hospitalar. Então vamos aos passos importantes para o suporte básico de vida, para a ressuscitação cardiopulmonar. O primeiro passo é, ao encontrar alguém que perde ou presenciar alguém que perde a consciência, o ponto número 1 é avaliar, confirmar se essa pessoa realmente está inconsciente. Então, habitualmente, nós chamamos essa pessoa em voz alta e tocamos pelo ombro. Se ela não demonstra nenhum sinal de consciência, não se mexe quando eu estimulo, não respira, não tosse, não movimenta, o meu passo seguinte é acionar um serviço médico de emergência. Lembrando que no Brasil nós temos os serviços médicos de emergência 192, que é o SAMU, e 193, que é o Corpo de Bombeiros, que atende em algumas cidades. Esse número deve ser acionado, deve-se pedir para alguém que acione esse número, ou se você está sozinho durante o procedimento, acione, preferencialmente com um telefone em viva voz, porque aí você continua fazendo os procedimentos de ressuscitação, de reanimação, enquanto o profissional que atende o telefone vai lhe orientando. Acionado o serviço médico de emergência, e se a vítima continua sem nenhum movimento, sem tosse, sem respiração, você, como não profissional de saúde, começa a estar autorizado a iniciar as compressões torácicas. Para realizar a compressão torácica é muito simples. O ideal é que você exponha o tórax da vítima, se estiver com roupa, levante aquela roupa ou tire aquela roupa. Se for impossível tirá-la, por algum motivo, que você consiga pelo menos ter uma referência importante, que são os dois mamilos. Quando você localiza os dois mamilos da pessoa, você imagina que tem uma linha que está ligando um mamilo ao outro. E você vai posicionar esta região da mão, que nós chamamos de calcanhar da mão, exatamente no centro dessa linha. Quando você faz isso, você fica com a mão em cima de um osso grande que a gente tem no meio do peito, que é o osso externo, e quando você comprime esse osso contra o tórax, você consegue fazer a compressão torácica do coração, a compressão adequada do coração. Essa compressão, idealmente, ela não deve exceder 6 centímetros, ela deve chegar até 5 centímetros, mas numa condição de emergência que você está executando sem nenhum tipo de equipamento que pode auxiliar essa mensuração da profundidade, basta você posicionar os seus braços retos e tentar jogar o peso do seu corpo sobre a vítima. Isso dá mais ou menos uma força em torno de 13, 14 quilos, que é o suficiente para essa massagem ser efetiva. A frequência da compressão deve ser o mais frequente possível, o mais rápido possível, desde que você permita que a cada compressão o osso volte para a posição normal, o tórax volte para a posição normal. Então a gente usa uma frequência de compressão que é em torno de 100 a 120 compressões por minuto. Ultimamente nós temos até ensinado, baseado em algumas recomendações da própria Associação Americana do Coração, nós temos utilizado algumas músicas que têm uma frequência de compasso que nos ajudam a gravar esse ritmo. Por exemplo, a música Stay Alive, que é uma música antiga dos Bee Gees, né, da discoteca. Ou a gente tem músicas mais recentes, como músicas de filmes infantis, como I Like to Move, ou mesmo músicas do filme Guerra nas Estrelas, a Marcha Imperial do Darth Vader. Todas essas músicas têm uma frequência de compressões em torno de 100, 108, até 116 compressões por minuto. Então, se você consegue seguir
o ritmo dessa música você consegue treinar com frequências de compressão de 120. É interessante lembrar que 85% das pessoas que param fora do ambiente hospitalar, elas têm uma forma de parada do coração que a gente chama de fibrilação ventricular. É como se o coração tivesse uma arritmia, como se o coração tivesse um curto-circuito. Então, vários pontos do coração começam ao mesmo tempo a disparar uma atividade elétrica e o coração não consegue mais contrair. Ele simplesmente tremula, fibrila. E o tratamento mais adequado para isso é aplicar um choque. Esse choque é aplicado por dois tipos de equipamento. Dentro do hospital, por um desfibrilador manual, que tem que ser operado por médico, e fora do hospital usando um desfibrilador pequeno, que nós chamamos de desfibrilador externo automático. Algumas cidades do Brasil, como o caso de São Paulo, têm leis municipais que obrigam a disposição de desfibriladores externos automáticos para acesso público em locais que podem ocorrer parada cardiorrespiratória. Clubes, restaurantes, aeroportos, mas infelizmente não é todo lugar que este equipamento está disponível. E o fato dele estar disponível também preside a necessidade de alguém treinado para utilizá-lo. Equipamento extremamente simples, mas que necessita de algum mínimo treinamento. Na ausência desse equipamento, ou no desconhecimento de como aplicá-lo, o ponto fundamental, mais uma vez, é a compressão torácica. Então, se você fizer compressão torácica, massagem cardíaca, da forma efetiva, como nós explicamos que vamos demonstrar, isso é o suficiente para manter esse paciente com maior chance de sair dessa parada enquanto não chega o suporte avançado de vida, o suporte médico.